A ideia de que o amor verdadeiro se manifesta na recusa de devolver um mal recebido pode parecer estranha para o mundo em que vivemos, mas essa é a base mais profunda da mensagem de Deus para a humanidade. Quando olhamos para a história da criação e da queda do homem, percebemos que a rebeldia começou lá no Jardim do Éden com Adão, e se estendeu por todas as gerações até chegar em cada um de nós hoje. Todos nós, de alguma maneira, falhamos e nos afastamos do caminho do bem. Diante dessa rebeldia constante, a reação mais lógica e justa que poderíamos esperar de Deus seria a condenação definitiva. Afinal, se alguém nos ofende ou nos trai, o nosso primeiro impulso natural é querer que a pessoa pague pelo que fez. Nós temos um desejo de justiça que muitas vezes se mistura com um desejo de vingança. Imagine um rei que constrói um reino perfeito para seus súditos, dá a eles tudo o que precisam, e pede apenas lealdade, mas esses súditos decidem se unir a um inimigo para tentar derrubar o trono. O que esse rei faria? Ele teria todo o direito de punir severamente cada um deles. Mas Deus, que é o Criador de todas as coisas, agiu de uma forma que ninguém poderia prever. Ele olhou para a nossa rebeldia, para as nossas mentiras e para o nosso egoísmo, e decidiu que não iria revidar. Ele decidiu que, em vez de nos destruir com a sua justiça, ele iria nos conquistar com o seu amor. Amar é exatamente isso, é ter o poder de destruir e escolher salvar. É ter o direito de condenar e escolher perdoar. Deus Pai olhou para a humanidade perdida e sentiu uma compaixão que ultrapassa qualquer entendimento humano. Ele poderia simplesmente ter deixado todos os seres humanos abandonados em sua própria condenação, sofrendo as consequências naturais de terem escolhido viver longe dele. No entanto, o seu amor foi maior do que a ofensa que recebeu. Ele não quis revidar o tapa que a humanidade deu em seu rosto através do pecado. Em vez disso, ele planejou uma forma de nos trazer de volta para perto dele. E para fazer isso, ele não usou força ou violência, ele usou o sacrifício. Ele entregou o que ele tinha de mais valioso, o seu Filho único, Jesus Cristo. Essa decisão de Deus Pai de entregar seu Filho é a prova máxima de que amar é se recusar a revidar. Ele não nos deu o que nós merecíamos, que era a morte, mas entregou o que ele tinha de melhor a nosso favor. E Jesus, sendo um com o Pai, aceitou essa missão de forma voluntária. Jesus Cristo veio ao mundo e viveu entre nós, sentindo as nossas dores e enfrentando as nossas tentações. Ele foi insultado, foi cuspido, foi traído por seus amigos e injustiçado pelos líderes da época. Ele tinha todo o poder do universo em suas mãos. Ele poderia ter chamado exércitos de anjos para o defender e para destruir todos aqueles que o maltratavam. Ele poderia ter revidado cada palavra de ódio com um raio de fogo, mas ele se recusou. Ele se recusou a fazer isso. Quando ele estava pregado na cruz, sentindo a dor mais terrível que um ser humano pode suportar, ele não olhou para baixo com ódio. Ele não disse que todos iriam pagar pelo que estavam fazendo com ele. Pelo contrário, ele olhou para o céu e pediu ao Pai que perdoasse aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Essa é a imagem mais clara do amor que não revida. Jesus se entregou como um sacrifício por amor ao Pai e por amor a nós. Ele tomou sobre si o castigo que era nosso. Imagine que você cometeu um erro muito grave no seu trabalho, e o seu chefe tem todo o direito de te demitir e te processar. Mas, em vez de fazer isso, ele chama você na sala dele e diz que vai pagar a dívida que você causou e ainda te oferece uma promoção. Isso parece loucura para você, para mim e para o mundo, mas é exatamente isso que Deus fez por nós através de Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Veja que ele não esperou a gente ficar bonzinho para nos amar. Ele não esperou a gente pedir desculpas para preparar o caminho da salvação. Ele tomou a iniciativa de não revidar a nossa rebeldia enquanto ainda estávamos no meio dela. Isso é algo que transforma o coração de qualquer pessoa que para pensar de verdade. A gente costuma dizer que o amor é um sentimento, mas o Evangelho nos mostra que o amor é uma decisão de não pagar na mesma moeda. Se Deus tivesse decidido revidar, nenhum de nós estaria aqui hoje. Se ele tivesse decidido aplicar a lei da justiça nua e crua, a humanidade seria apenas uma lembrança de um projeto que deu errado. Mas ele quis nos amar e nos salvar. Ele quis mostrar que o seu poder não se manifesta na destruição, mas na restauração. Cristo, ao se entregar, mostrou que a maior vitória não é ganhar uma discussão ou vencer um inimigo pela força, mas sim vencer o mal através do bem. Quando Jesus estava diante de Pilatos, e não respondia às acusações falsas, ele estava praticando esse amor que se recusa a revidar. Ele sabia quem ele era e sabia qual era o seu propósito.
O propósito era transbordar o amor de Deus sobre a terra, um amor que limpa, que cura e que dá uma nova chance. Todos os dias nós falhamos de novo. Todos os dias nós temos pensamentos ou atitudes que não agradam a Deus. E o que Ele faz? Ele continua nos oferecendo a sua graça. Ele continua nos amando e nos convidando para perto dele. Ele não fica contando as nossas falhas para jogar na nossa cara e nos humilhar. Ele nos chama e diz que o sacrifício de Jesus já foi suficiente, bastando apenas que nós o aceitemos. Deus e Jesus trabalharam em uma união perfeita de amor, para que a condenação não fosse a palavra final sobre as nossas vidas. O Pai quis salvar, e o Filho quis se entregar. Ambos se recusaram a usar o direito de julgar para que pudessem usar o direito de amar. Se a gente parar para pensar na história do mundo, nunca houve um ato de misericórdia tão grande. A Bíblia explica esse mistério de forma clara em diversos momentos. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa entrega foi a resposta definitiva de Deus à nossa queda. Ele não nos deu o que era justo, ele nos deu o que era amoroso. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, a Bíblia descreve Jesus como alguém que foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Essa imagem do silêncio de Jesus diante do sofrimento é a prova mais pura de que ele se recusou a revidar. Ele não estava ali como uma vítima sem poder, mas como um rei que escolheu o silêncio para que o seu sangue pudesse falar mais alto do que o nosso pecado. Ele aceitou ser tratado como culpado para que nós, os verdadeiros culpados, fôssemos tratados como inocentes. O foco de toda a Bíblia e de todo o Evangelho é esse movimento de Deus em direção ao homem, um movimento de paz em meio a uma guerra que nós começamos. Jesus Cristo, ao se entregar, não estava apenas cumprindo uma tarefa, ele estava revelando o coração do Pai. Ele estava mostrando que o amor de Deus é maior do que qualquer ofensa que possamos ter cometido. A cruz é o lugar onde a justiça de Deus encontrou a sua misericórdia, e onde o desejo de não revidar se tornou a nossa única esperança de vida. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, a Bíblia nos diz que o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa paciência de Deus é uma forma de recusa em revidar. Ele dá tempo ao tempo, ele oferece chances sobre chances, ele continua estendendo a mão mesmo quando a mão do homem se recolhe. O amor de Deus é um transbordar constante que não se esgota diante da nossa ingratidão. Ele é como um oceano que, mesmo recebendo toda a sujeira dos rios, permanece vasto e limpo. Jesus, na sua caminhada terrena, mostrou que o reino de Deus funciona de forma diferente. No livro de João, capítulo 12, versículo 47, Jesus diz que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele abriu mão da sua posição de juiz para assumir a posição de Salvador. Muitas pessoas acham que precisam fazer muitas coisas para serem aceitas por Deus, como se tivessem que pagar uma dívida. Mas a verdade é que a dívida já foi paga por quem decidiu não cobrar. Jesus pagou a conta que ele não devia porque nós não tínhamos como pagar. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, a Bíblia fala sobre Jesus dizendo que, quando ele era insultado, não revidava com insultos, e quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O Evangelho é a história de um Deus que se deixou ser ferido para não ter que ferir a sua criação. É a história de um pai que prefere entregar o seu único filho do que perder a sua criação. Esse amor é tão grande que a gente demora a vida inteira para começar a entender um pouquinho dele. Não se trata de uma regra religiosa, mas sim de um relacionamento baseado na gratidão. Quando percebemos que fomos perdoados de uma dívida tão grande, o nosso coração se enche de uma alegria que nos faz querer ser gratos ao nosso Salvador. A profundidade desse tema nos leva a perceber que o Evangelho não é sobre o que nós fazemos para chegar a Deus, mas sobre o que Deus fez para chegar até nós. Ele cruzou a distância infinita entre a sua santidade e o nosso pecado apenas porque ele nos ama. Ele se recusou a deixar que a justiça nos consumisse e permitiu que o seu amor nos envolvesse. O Pai e o Filho se uniram em um gesto de entrega absoluta, que permanece vivo e eficaz até o dia de hoje. Cada vez que uma pessoa compreende que Jesus morreu em seu lugar, ela está experimentando o fruto desse amor que não revidou.
O sacrifício de Cristo é a resposta final para todas as nossas dúvidas sobre o caráter de Deus. Ele é bom, ele é misericordioso e ele é cheio de compaixão. Ele poderia ter nos condenado com uma palavra, mas preferiu nos salvar com o seu próprio sangue. Essa recusa em revidar a ofensa é o que mantém a porta do céu aberta para todo aquele que deseja entrar. É o que nos dá a certeza de que não seremos rejeitados se buscarmos a sua face. O amor de Deus transborda sobre nós, como uma fonte inesgotável, lavando o nosso passado e garantindo o nosso futuro. Não há pecado tão grande que o amor de Deus não possa cobrir, porque a sua decisão de não revidar é maior do que qualquer erro que possamos cometer. Portanto, pensar que amar é se recusar a revidar nos faz olhar para a cruz e ver que ali o silêncio de Jesus foi o grito mais alto de amor que o mundo já ouviu. Ele não gritou contra os seus carrascos, ele não amaldiçoou a terra, ele apenas amou, e esse amor é o que sustenta o mundo até hoje. Que esse amor transborde na sua vida todos os dias, trazendo paz para o seu coração e para as pessoas que estão ao seu redor. A salvação é o presente de um Deus que escolheu o amor em vez da condenação, e essa escolha mudou o destino de toda a humanidade para sempre. Amar é, de fato, a maior força que existe, justamente porque ela tem a coragem de se calar quando o mundo inteiro espera um grito, e de abraçar quando todos esperam um golpe. Se gostou do assunto, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos.